Bom dia, mulheres. Mais um dia para a glória de Deus, iniciando a semana. Hoje, dia 24 de agosto, e o capítulo 16 de Provérbios. Gente, cada capítulo que eu vou ler, que eu vou gravar aqui para vocês, eu fico maravilhada com Deus, porque é ensino, é correção. Já tem uns 3 dias que eu tô, como que eu posso dizer, recebendo aqui Provérbios, né? E eu quero compartilhar algo aqui com vocês. Esse devocional era para ser diário, todos os dias eu estar enviando para vocês. Porém, eu não estou conseguindo fazer todos os dias devido a algumas coisas pessoais, né? E eu não quero que esse momento seja somente para ler por ler, não. Mas para aprender do Senhor, para realmente refletir na palavra, para receber o ensinamento, receber o discernimento, né? Ter o entendimento mesmo real, não só ler para cumprir cronograma, né? Então eu tô nessa fase. Amo ler a palavra, amo estudar ela, e como eu sempre falo para vocês, peguem um papel, uma caneta para anotar o que Deus for falando, anotar um versículo-chave, algo que Deus falou com você, porque isso é aprendizado. E isso é um devocional, né? Não só ouvir. Além desse que eu faço aqui com vocês, eu ainda faço um outro que eu acompanho, uma outra irmã, né? A gente está fazendo os devocionais todos os dias e é incrível como todos os dias Deus confirma algo. No sábado, inclusive, foi o capítulo 15, teve 3 passagens e falou também sobre o Provérbios 15, que foi o que a gente leu, né? Que o versículo-chave era: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura desperta a ira. E foi sobre isso também, foi muito maravilhoso. Então, que a gente esteja atento à voz de Deus, não só quando estiver fazendo o devocional, mas Deus fala com a gente em todo o tempo. É nós que às vezes estamos despercebidos, distraídos demais, mas Deus fala com a gente o tempo todo. O tempo todo a mão de Deus está estendida sobre nós, no nosso dia a dia, nos pequenos momentos, nos afazeres de casa ou no trabalho, no caminho, em todo o tempo Deus se faz presente. É nós que precisamos estar mais atento à voz dele, né, os nossos ouvidos, e atento ao que ele fala com a gente no decorrer do dia, o que ele nos ensina, o que ele nos corrige, o que ele nos chama a atenção, o que ele ministra no nosso coração, é no dia a dia. Não é só no momento da leitura, esse é um momento importante porque é o momento que a gente está separando para ele, mas durante todo o dia ele está falando no nosso coração, no nosso espírito. E outra coisa, já tem uns dias que eu estou pensando sobre isso e eu vou compartilhar aqui com vocês. O devocional, o momento devocional, ele é muito importante, mas não é para ser perfeito. Por exemplo, eu ficava bastante chateada, reclamava quando eu fazia os meus devocionais depois de uma certa época. Eu tenho diferença de idade dos meus filhos um para o outro e é grande. Então, quando eu tive o meu caçula, eu fiquei chateada porque eu já não conseguia fazer mais os meus momentos de orações como de costume nos mesmos horários. O devocional não era da mesma maneira, era mais rápido. Às vezes eu não conseguia ler um capítulo inteiro, era só algum versículo, entendeu? Então, assim, a gente precisa entender os momentos, separar um momento para Deus, mas não exigir perfeição. É todos os dias um pouco, todos os dias um pouco. No conhecimento, né, no aprendizado e na prática. Todos os dias um pouco, praticando aquilo que a gente está aprendendo. Então, por isso que é muito importante a gente fazer essa leitura, esse momento, e se tornar um momento especial, sabe? Aquele momento que separa realmente para Deus, não só para escutar e achar lindo, não, mas para realmente entrar dentro de nós. A gente receber aquilo e ficar, sabe, durante o dia sendo ministrado, Deus falando com a gente, você vai lembrando de situações, Deus vai corrigindo, vai ensinando e a gente vai corrigindo no caminho, atitudes, né, enfim, e vai praticando aquilo. Então, o que eu compartilhei com vocês a respeito do momento, né, hoje eu estou em outro momento, meu filho já está maiorzinho, 5 anos já, eu estou fazendo esses devocionais com vocês aqui. E ele tá aqui, sempre por aqui. Às vezes eu pauso,
e depois continuo, porque às vezes faz uma pergunta, às vezes chama, e hoje eu aprendi que tá tudo certo, porque não vai ser perfeito, não vai ser ideal, né? Às vezes fica idealizando demais uma coisa, não, é real, é vida real, não é uma coisa assim, perfeita, sem erro, sem falha, não é assim. Então, muitas vezes no nosso dia vai ser dessa maneira. Quem tem criança pequena é mais trabalhoso, desafiador, mas não é impossível. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas vezes, né, quando eu me peguei nessa idealização, e não, é vida real. Às vezes vai acontecer mesmo de ser interrompido e tá tudo certo, vou perder a paz, né? E para ficar irada por causa dessa situação, não. Pausa ali um pouquinho. Então, se acontecer com você, né, não só com filhos, mas alguma situação, pausa e retoma. Mas tira um momento específico, nem que seja de manhã, de trabalhar, não sei como que é seu dia, como que é sua rotina ou à noite, mas tire esse momento. Não vai ser perfeito, mas vai ser necessário. E vamos para a leitura, né? Que já passou bastante tempo aqui. Começa assim o capítulo 16. Ao homem pertencem os planos do coração, mas o Senhor procede a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são inocentes aos seus olhos, mas o Senhor pesa os motivos. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus planos serão estabelecidos. O Senhor faz todas as coisas com um objetivo, até o ímpio para o dia do mal. A abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Certamente não ficará sem castigo. O que é uma pessoa altiva? É uma pessoa orgulhosa, soberba, que tem arrogância e que se acha melhor do que os outros. E a palavra está falando que isso é abominação para Deus. Quem tem coração assim. E não ficará sem castigo, certamente. Pelo amor e pela fidelidade expia-se a iniquidade. Pelo temor do Senhor o homem se desvia do mal. Eu li esse versículo aqui várias vezes e até entender. E aqui está falando que é pelo amor e pela fidelidade de Jesus. Expia-se a iniquidade, quer dizer que pelo amor e pela fidelidade de Jesus apaga-se o pecado. E pelo temor do Senhor o homem se desvia do mal. E o temor não é um medo. Isso aqui Deus falou demais comigo, muito mesmo. Porque o temor do Senhor é um respeito profundo, é uma reverência ao Senhor, não é um medo. Então está falando que pelo amor e fidelidade de Jesus apaga-se o pecado. E o temor, o respeito, a reverência a Ele desvia a gente do mal. Então, a obediência, né, a nossa obediência a Deus tem que ser por amor, não por medo, por terror. Deus falou muito comigo a respeito disso aqui, até para o ensino com os filhos, porque às vezes a gente pode ensinar, né, a verdade, o caminho, o certo, passando medo, porque se não fizer o certo vai acontecer tal coisa, mas na verdade a gente tem que ensinar pelo amor, despertar o amor em fazer aquilo que é correto, o amor ao Senhor e também o benefício de quem é correto, de quem é justo, de quem é honesto. Deus falou especificamente assim em algumas situações aqui comigo. Deus é muito maravilhoso, a palavra dele é como alimento, assim como o nosso corpo precisa do alimento físico para a gente ficar, né, firme. O nosso espírito precisa do alimento precioso que é a palavra do Senhor para a gente ficar vivificado, forte espiritualmente. No versículo 7 fala: sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que grandes rendas com injustiça. O coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Os lábios do rei falam com autoridade, e a sua boca não deve trair a justiça. O peso e a balança justos são do Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. A abominação é para os reis praticarem a impiedade, pois com justiça se estabelece o trono. Lábios honestos são o contentamento dos reis, eles dão valor ao que fala coisas retas. O furor do rei é mensageiro da morte, mas o homem sábio aplacará. Esse versículo aqui também eu fui estudar ele e está falando do rei, né, que
que o furor, né, a raiva dele, é mensageiro da morte, porque pode causar uma sentença, algo assim, severa. Mas o homem sábio aplacará, né, vai acalmar, vai apaziguar, vai abrandar. E isso aqui não é só para o rei, para uma autoridade, né, mas em qualquer situação que tiver alguém, que tiver, né, no furor ali, na explosão, se tiver alguém sábio do lado para acalmar, para abrandar, apaziguar a situação, pode evitar que aconteça algo ruim. E continuando, na luz do rosto do rei está a vida. Seu favor é como nuvem de chuva na primavera. Melhor é adquirir sabedoria do que o ouro. É mais excelente adquirir a prudência do que a prata. A estrada dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua vida. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para a instrução prospera. O que confia no Senhor é bem-aventurado. Eu anotei 3 versículos chaves, que foi o que mais Deus falou comigo. Todos Deus fala com a gente e tem ensino, né? Mas esses 3 eu marquei aqui como versículo chave, que é o versículo 21. O sábio de coração é chamado prudente. A doçura dos lábios promove o ensino. O entendimento para aquele que o possui é fonte de vida, mas a insensatez traz castigo aos tolos. Esse versículo 21, que falou do sábio de coração, é chamado prudente. E a doçura dos lábios promove o ensino. Deus falou muito comigo a respeito disso, me corrigiu em algumas coisas e eu quero comentar. Porque quando a pessoa tem prudência, age com sabedoria, tá falando a doçura dos lábios, não é alguém que fala mansinho, meigo, né? Por muitas vezes eu confundi algumas coisas, porque eu não sou doce, meiguinha. O meu jeito parece mais grosseiro, né? Assim, porque eu falo, a forma que eu falo, enfim, não é uma pessoa calminha, tranquila, né? E aqui tá falando da doçura dos lábios, é a pessoa que fala com calma, sem rispidez. E foi aqui que Deus me corrigiu nisso. Quando a pessoa ela é prudente, ela é mansa, ela tá falando com sabedoria, ela promove o ensino. Mas quando ela fala com grosseria, ou ela fala não necessariamente brigando, mas ela fala com rispidez, o tom da voz, a maneira de falar, e quando você está falando com alguém pessoalmente, a expressão, né, o tom, o jeito de falar, a gente percebe se a pessoa está com desdenho, ou se ela está querendo ser melhor, né, ou se ela está sendo mansa, se ela está sendo amorosa, sábia. Então, ou vai promover o ensino, ou vai promover a raiva. E nisso aqui o Senhor me corrigiu. Quantas vezes eu falhei e errei nisso no ensino com um dos meus filhos, por exemplo. Na hora do ensino, da correção, usar a palavra mais com ira, com rispidez nas palavras, para poder promover o ensino. E isso gera raiva, não gera o ensino. E aí, o que eu preciso tomar cuidado com isso? Nós, no caso, né? Todos nós. Não somente em casa, mas fora. A maneira com que a gente fala pode gerar o desejo na pessoa de receber mais ensino e buscar mais a Deus, ou ela pode gerar raiva não só de quem está ensinando, quem está falando com rispidez, mas também de causar raiva com o que buscar a palavra do Senhor, de querer rejeitar. Como que eu posso dizer? Não porque não quer saber de Deus, mas pela forma com que foi falado. Então isso aqui é muito importante. E aí no versículo 23 que está assim: o coração do sábio instrui a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução, reforçando o versículo 21. Então, promove a instrução, né? A maneira com que o sábio fala. Continuando,
O favo de mel são as palavras agradáveis, doçura para a alma e saúde para os ossos. Há um caminho que parece correto ao homem, mas o seu fim conduz à morte. O apetite do trabalhador trabalha por ele, a sua boca o impulsiona. O homem vil trama o mal, e nos seus lábios se acha algo como que um fogo ardente. Homem vil aqui na palavra de Deus é alguém sem valor moral, que usa de astúcia, de esperteza para manipular. E também fala que no livro de Daniel, aparece no livro de Daniel, no capítulo 11, 21, se referindo a um líder político, tirano, que chega no poder de forma astuta, sem direito legítimo, conquistado um reino por intriga, engano, lisonjas, e até um prototipo do anticristo, de um homem vil, serve como um modelo histórico que aponta para uma figura tirânica, opositora a Deus no fim dos tempos. Então, um homem mau, que trama, que engana. E aqui está falando que o homem vil trama o mal e os lábios se acha algo como um fogo ardente, ou seja, causa muito dano, O homem perverso causa contendas e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento alicia o seu vizinho e o conduz por um caminho que não é bom. O que pisca os olhos maquina perversidade e que morde os lábios o executa. Coroa de honra são os cabelos brancos, são obtidos por uma vida justa. O versículo 32 é outro versículo-chave, que inclusive é o versículo-chave do livro Sabedoria, eu clamo por ela, que nós já vamos começar a leitura. Mas finalizando aqui, o versículo 32, eu fiz de novo marquei ele aqui como um versículo-chave também, que ele fala assim: melhor é o homem paciente do que o valente, e o que tem domínio próprio do que quem toma uma cidade. Isso daqui reforça o que Deus também tem ensinado e corrigido. Para quem é explosivo, é um trabalho para o Senhor nos corrigir e nos ensinar, mas a gente tem que se dispor a deixar Deus trabalhar em nós. Esse versículo aqui falou muito comigo, porque eu lembrei de várias situações. Graças a Deus vencendo e rompendo. Cada dia a gente vai rompendo mais, Mesmo com o passar dos anos, o Senhor continua trabalhando em nós. É a gente que tem que se dispor, deixar ser aperfeiçoado. Mas esse versículo eu lembrei de um ensino do meu esposo, Sempre falar para mim: o que adianta ser brigona, ser valente, ser brigão, uma pessoa, o que ela vai ganhar com isso? Uma hora encontrar alguém pior, que está disposto a fazer o mal, a matar, a fazer alguma coisa, e aí o que adiantou ser valente? E eu lembrei disso nesse versículo, porque realmente é isso, é melhor o paciente do que o valente, porque ele tem domínio próprio. Então, mesmo que a pessoa está irada, ela está com raiva, ela tem que buscar estabilizar e ter o domínio próprio para não fazer algo pior, promover mais confusão ou até trazer algo para si de problema, um problema maior. E aí no versículo 33 e último, a sorte é lançada no colo, mas o Senhor procede toda decisão, ou seja, tudo que a gente faz de planos, quem decide é o Senhor que dá a última palavra. Quem somos nós para achar que somos melhor que Deus, que o nosso plano é melhor que o dele? A gente apresenta o plano diante dele e ele sabe o que ele decide, a decisão é dele, vem dele. Amém? Então vamos para a leitura do livro, que começa com o tema: você é uma mulher paciente? A paciência será a base para a reflexão do nosso 16º dia de devocional. E afirma você, querida leitora, que essa é uma das virtudes que também é uma das principais bases para a vida de uma mulher sábia. Na Bíblia, encontramos essa característica como sendo uma entre as definidoras do próprio amor, que é paciente e bondoso, que está escrito lá em 1 Coríntios 13, 14. E por isso devemos unir os nossos melhores esforços para que a enxerguemos como um atributo de nossa própria vida. Após a leitura do capítulo 16 de Provérbios, convido você a prosseguir comigo por essa jornada que, ainda que por vezes dificultosa,
revelará a verdadeira sabedoria. Em uma breve consulta ao dicionário, verificamos que a paciência se revela como uma característica de indivíduo que não perde a calma ou ainda é capaz de suportar algo sem reclamar. Na sua definição também estão envolvidos os conceitos de resistência, perseverança e tolerância. Um dos maiores desafios é justamente demonstrar flexibilidade com os erros alheios, além de alcançar a habilidade de posicionar-se diante das situações e fatos indesejados, e mesmo assim manter a calma. Perseverança, calma, benevolência diante dos erros alheios e de situações desafiadoras são demonstradas pelas atitudes de alguém que prima pela paciência. Infelizmente, vejo que muitas mulheres da atualidade são rotuladas como aquelas que falam demais e por serem impetuosas ou impacientes. Diante disso, como é a sua realidade? Ao pensarem sobre você, qual deve ser a leitura realizada a seu respeito? Uma mulher paciente que se destaca por algumas virtudes, entre elas a mansidão? Dessa maneira, não se verifica nela a impetuosidade ou ainda a prática de decisões precipitadas. Nesse momento sentido, a mulher paciente pensa antes de falar e assim demonstra prudência por ser consciente de que uma palavra lançada no momento errado poderá colocar tudo a perder. Imagine-se uma sala de espera enquanto aguarda para ser chamada para uma consulta ou em meio a um tráfego de veículos. Quando está no trânsito e percebe que o carro está de frente, não avança o sinal verde. Nessas situações comuns, qual é a sua reação? Você sente uma emoção estranha subindo e tomando conta até ver que antes que você perceba a buzina já foi acionada, você já brigou, esbravejou, as palavras iradas já saíram. São exemplos que parecem simples e corriqueiros, no entanto, são situações que demonstram a sua impaciência. No versículo de abertura deste capítulo, lemos que a paciência é vista pelo Senhor como superior à capacidade de lutar em guerras ou ainda da conquista de toda uma cidade. Ao pensarmos no contexto nessa passagem bíblica, podemos entender que as guerras travadas por reinos, cidades, países, a conquista de uma batalha era enxergada como um grande triunfo, diante de vitória sobre o inimigo. Havia celebração por todo o reino, com grandes festas, repletas por honras, regadas com muita fartura de comida e bebida. A verdade é que toda conquista tem gosto de vitória e a celebração pelo êxito é genuína. Por outro lado, no capítulo 16, somos alertadas para algo que nem sempre nos atentamos: o fato de sermos grandes vencedoras quando controlamos as nossas emoções. A paciência, serenidade, tolerância e amabilidade são verdadeiros triunfos de uma mulher sábia. Quando demonstramos ser pacientes, expressamos também a competência sobre as emoções, ao passo que, ao vencermos alguma situação na qual poderíamos ter sido impacientes e não fomos, mostramos a nós mesmos como fomos competentes. Bom, aqui mais à frente a leitora fala que sabe muito, muito bem como é ser paciente, exige mesmo de nós, exige, muita paciência e é isso que a gente precisa desenvolver e prestar atenção, no ambiente e em nós. Respirar fundo, tentar manter a calma, não é fácil, nada fácil mesmo, mas será uma vitória quando a gente conseguir vencer, a nós mesmos, as nossas emoções. Então, é uma vitória do espírito sobre a carne. E a leitora fala que, no caso dela, não conseguiria ser uma mulher paciente, se dependesse da própria força. E isso não é só para ela, é para nós também. Não é da nossa própria força. Então, a gente precisa fazer a oração também para que Deus nos ajude a tomar decisões e agir de forma consciente. Tem muitas coisas que a gente faz no subconsciente e faz no automático já, Então, a gente precisa observar, começar a se enxergar. E então, precisa orar para que o Senhor nos ajude a fazer as coisas de forma consciente e conseguir agir pelo Espírito e não pela nossa carne. E aqui mais à frente a autora fala, que é uma escolha a gente ser paciente ou perder a paciência. Meu Deus.
Então, se a gente escolhe ser paciente, estamos colocando as nossas emoções debaixo do controle do Espírito Santo. Mas se eu tiro de lá, até que tudo se resolva, né? Deixo o Espírito Santo ter o controle sobre nós, governar sobre nós, para poder tudo se resolver. Mas, ao contrário, se perco a paciência, inevitavelmente, a gente vai perder a razão e também vai perder a oportunidade de manifestar Jesus para outras pessoas. Meu Deus! Então, como consequência disso, a gente pode perder relacionamento, pôr tudo a perder. E mais à frente, ela está relatando sobre a gente ficar distraída, né? Muitas vezes distraída, buscando ser admirado por nossa beleza, pela nossa performance, né? Buscando aplausos pelo que falamos, né? Amamos receber elogios, títulos, prestígio, mas ela está falando que aprendeu que nada adianta, né, ser admirada na terra e não ser reconhecida no céu. Misericórdia. Não adianta a gente ser aplaudida aqui, né, ser elogiada, e se a gente não for reconhecida no céu. Porque o que mais importa é aquilo que o Senhor pensa a nosso respeito, é ter a aprovação de Deus e não ter a aprovação das pessoas. Não significa o que adianta, qual que é a vantagem de o que eu ganho, né, em aparentar ser uma mulher encantadora, né, linda, abençoada, gentil para as pessoas fora, enquanto é enxergada como intragável em seu próprio lar. Misericórdia. A paciência deve ser reconhecida primeiro por aqueles de dentro. É na sua casa e para as pessoas a quais você mais ama que a sua essência é revelada, e também é onde a gente é mais corrigido, mais é tratado. É a escola de Deus para nós e é o lugar onde a gente é aperfeiçoado. Por isso que o lar é um lugar tão importante para Deus e para nós, porque é onde a gente é revelada, desmascarada, digamos assim, e é onde a gente é mais tratado. E a gente precisa aceitar esse tratamento. Sempre quando aconselho mulheres, a queixa que mais ouço é que os filhos estão agitados e que o esposo está estressado demais. Costumo dizer a elas para que se avaliarem. É incrível como as mulheres não percebem o poder que têm. Se os filhos estão agitados, provavelmente na grande maioria dos casos, essa mulher está muito agitada. Se o esposo está alterado, cabe à mulher também avaliar suas atitudes para que juntos cooperem para que se chegue a uma solução. Não estou jogando uma carga sobre você, minha querida. Pelo contrário, o meu objetivo aqui é que você perceba que a solução está no seu alcance. Assim, o meu conselho é que experimente ser paciente e pacífica. Tente não gritar. Esse é um desafio, mas é necessário e é possível com Jesus. E às vezes a gente vai falhar e errar nisso, mas é importante estar consciente, perceber e rapidamente corrigir aquilo. Não ficar com orgulho de achar que tem razão. Pode até ter razão em algo, mas gritou, desestabilizou, né? Perdeu a paciência, a gente perde a razão, porque nisso causa estrago. Misericórdia. A compreender mais dessa forma, você verá nitidamente uma mudança incrível no comportamento da sua família. Isso é uma verdade gigante. Quando a mulher decide andar em obediência à palavra de Deus, ela recebe a sabedoria que vem do alto. Veja os frutos concedidos pela sabedoria. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Está escrito em Tiago 3,17. A verdade é que estamos cheias de informações, mas com pouco conhecimento. Por isso é necessário colocar em prática tudo o que dizemos saber, pois a sabedoria é a aplicação correta do conhecimento que temos. Para tanto, precisamos conhecer a palavra de Deus e assim manifestar os frutos da paciência que estão nos textos acima. Tudo que a Bíblia diz para nós tem um propósito maior e possui valor mais elevado do que qualquer troféu adquirido pelo êxito de uma grande guerra. Portanto, seja paciente e peça ao Espírito Santo que capacite com essa virtude, pois dessa forma a sua conquista será reconhecida, a sua vitória será completa e o seu troféu será visto por todos. Aleluia.
Agora vamos para as perguntas. Responda aí você mesma. Você se considera uma vencedora no quesito paciência? Segunda, quais são as áreas da sua vida em que você precisa ser mais paciente? Maternidade, relacionamento com os outros familiares, com você mesma, casamento, igreja, trabalho? Descreva abaixo as suas principais reações quando está sob pressão. Gente, não despreza esse momento das perguntas, de você responder, porque isso daqui ajuda a gente a identificar e a buscar melhora. Coloca um versículo na frente, coloca uma atitude na frente, talvez, como aplicar, como reagir diante de uma situação. Coloca lá, né, qual que é a sua reação diante de uma pressão, talvez uma situação em casa, anota lá como que você reage. E aí como que seria bom com a prudência e a paciência, né, com o fruto do Espírito, como que seria ali conduzido pelo Espírito Santo, para a gente identificar o que está errado e como que a gente pode agir do jeito certo. Amém? Vamos orar. Querido Deus, peço que tenha misericórdia da minha vida. Mais uma vez, eu preciso da sua intervenção para que eu seja uma mulher paciente. Senhor, como eu tenho falhado nisso, me ajuda a enxergar a oportunidade, que nas horas que eu perder a paciência, que eu for para perder a paciência, eu identifique que isso é uma oportunidade para eu agir diferente e ser conduzida pelo seu Espírito Santo e não pelas minhas emoções. Mas eu creio que contigo eu serei transformada e conseguirei manifestar a paciência na minha família e onde quer que eu for. O meu desejo é que no meu proceder eu possa ser vista como uma mulher que anda contigo. Em nome de Jesus, assim eu oro. Amém. Deus abençoe o seu dia.